Olá, este é o quinto vídeo da série que o peregrino Alex de Alcântara compartilhou aqui com o canal. Ele percorreu o trecho que vai de Assis até Roma em 14 dias, e nesse quinto dia ele narra um pouquinho do trecho de Spoleto a Cesele, aproximadamente 15 quilômetros. Bom vídeo! Caminho de Assis, um caminho que vai de Assis até Roma, uma média de 240 quilômetros, aonde eu estou fazendo sozinho e a pé. Conversado, né, saindo aqui de Pureto. Não vamos ter nada, nenhuma venda, nada para se alimentar até amanhã por volta de umas 11 horas da manhã, quando eu chegar em Spoleto. Spoleto é uma cidade maiorzinha e lá em Spoleto tem alimentação. Então aqui, ó, tá minhas frutas, minhas barrinhas da Black, que são o almoço de hoje. E na mochila, pesado, também está o meu jantar, que vão frutas, torradas, geleia e também peguei uma latinha de atum de proteína. Como eu sou bariátrico, tenho que me alimentar sempre com muita proteína. Então hoje tá mais pesado, a trilha tende a ser mais pesada hoje. São 18,5 quilômetros, bem íngreme, subindo e descendo, mas vai dar tudo certo. Uma curiosidade sobre São Francisco de Assis é que ele é o primeiro Francisco. Sim, Francisco não era um nome até aquela época. Francisco era um apelido. Pela sua mãe ser vinda dos francos, que hoje é conhecida como França, o seu apelido era Francisco. Na verdade, seu nome era Giovanni. Então ele é o primeiro Francisco da história. Vocês estão falando tanto de Game of Thrones que eu vou ter que acabar assistindo. Porque todo lugar que eu passo, que é tudo meio medieval, olha isso, essa casa. E mora gente. Mas só fala que Game of Thrones é exatamente isso aqui. As vilas e as casas são todas medievais. Gente, é como eu voltar no tempo. Como aquele estilo de vida de São Francisco e dos seus irmãos estava incomodando um pouquinho a igreja da época. Afinal de contas, era outra época, era outro tempo. E as pessoas acreditavam realmente que os pobres eram pobres porque eram pecadores e os ricos tinham as coisas porque eram as bênçãos de Deus. E São Francisco, assim como o ensinamento de Cristo, seguido à regra, demonstrou que não. O reino são para todos. Os pobres, os ricos, os afortunados e também as pessoas de má sorte. Não importa a sua classe social o que você faça, Deus sempre está com você. E Ele nunca dá o fardo maior do que você pode carregar. E isso sempre São Francisco deixou muito claro. Ração e ração úmida para os cães e para os gatos escolherem. Mas aqui tem bastante gato de rua. Tá vendo, ó? Só essa casa. Ou seja, o animal não vai ter onde procurar. E vai acabar até atacando a fauna, né? Então, essa preocupação. Naquela época, ao redor de 1200, realmente era uma época bem difícil de viver se você não fosse da Igreja Católica. Época da Inquisição e também dos Cruzados. Quando começou a reunir muita gente em suas capelas, a própria igreja foi até São Francisco, o bispo de Assis, e pediu para ele: Francisco, você não está dentro da mãe igreja. O que você está fazendo é heresia, você não pode fazer isso. Então São Francisco falou: não, eu quero ser católico e seguir as doutrinas católicas. Como eu resolvo isso? Só que eu quero viver assim como o evangelho. Então o bispo, às vezes até com um pouco de ironia, falou para ele: é só você ir até Roma e conversar com o Papa. Se ele liberar, está liberado. São Francisco, com a sua fé e acreditando na providência, juntou seus 11 irmãos mais fiéis que estavam em volta dele e foram até Roma a pé, que é este caminho que eu estou fazendo. De vez em quando você encontra umas pegadas. Mas eu acho que nessa região, eu acho que não tem urso pardo. E eu espero que não, porque afinal de contas, eles acordam no inverno da hibernação. Talvez estejam com fominha. Gente, aí lá em cima é o Santuário dos Pássaros que a gente passou na tarde passada. Dá pra ter ideia, porque São Francisco ficava lá em cima. Olha isso, olha a altura, para poder admirar os campos da Úmbria. E, gente, não é que é pouco cartucho, não. É muito cartucho de espingarda. Muito, muito, muito.
Acabei de encontrar meu primeiro peregrino no caminho. Ele tá vindo de Roma, indo pra Assis. Daqui 4 dias ele chega lá. Não levaram burros para carregar alimentação, comida ou roupas, e muito menos montaram em cavalos. Afinal de contas, São Francisco respeitava todas as criaturas provindas de Deus. E assim como o irmão cavalo não tem nada para fazer em Roma, ou muito menos o irmão burro não tem nada para carregar até Roma por vontade própria, então quem tem que ir para Roma é Francisco e seus irmãos. E assim foram, sem levar mantimentos, sem saber aonde ia parar e quanto tempo demorariam nessa viagem até chegar em Roma. Buongiorno. Assis. Roma. Buon caminho. Terminei a parte da subida, maior agora. Vou parar de ir num banquinho aqui, ó, pra descansar. Sempre tem essas fontes de água potável pra gente beber água. E ali é uma igreja. Aí parei aqui uns 5 minutinhos. E neste caminho eles foram rezando, proferindo sua fé, evangelizando por onde passava, trabalhando nas colheitas, porque eles realmente também não saíam pedindo comida pelas pessoas, eles trabalhavam para comer. E muitas vezes chegavam naquelas fazendas gigantescas de oliveiras, trabalhavam o dia todo por um prato de comida. Muitas vezes o fazendeiro queria dar algo a mais para eles, eles não aceitavam, nem comida, nem dinheiro. São Francisco sempre repetia: não precisa dar para amanhã. O de amanhã, Deus já proveu hoje. Os dias de amanhã, temos que nos preocupar com amanhã. E assim eles marcharam até Roma. Gente, olha o cemitério de Spoleto. Olha o tamanho do jazigo. Parece uma vila, né? De tão grande. Aí aqui, ó, é todo cemitério. De um lado e do outro. E os jazigos parecem casa, é gigantesco. Eu fui só ver que era cemitério na hora de entrar mesmo com a placa. Agora dá pra entender porque São Francisco veio até Spoleto pra lutar do lado do Conde de Spoleto. Olha o tamanho desse castelo de Spoleto. Nessas horas a gente entende porque todos os relatos de São Francisco ele tá magrinho, porque, gente, eu subi metade já, mas tanto desse lá pra baixo, eu ainda tenho mais alguns lances até lá em cima. E não para de subir. E é o caminho, ó. Tô no caminho certo. Mas não é fácil chegar lá em cima, não. E aqui chegamos a uma etapa da trilha. Dia 4, se eu não me engano. Não sei nem que dia que é mais. Mas chegamos em Spoleto. Mas eu ainda não vou parar aqui. Eu vou ver se eu como por aqui na cidade. E já já eu vou para outro santuário que eu fiz de vocês de manhã. Ainda tendo excursão escolar aqui, ó, dando de criança. Muito pré-adolescente, geração Z. Mas chegamos. Vou ter que comer pizza. Eu queria comer comida, mas Deus tá testemunha que eles não querem me dar comida depois das 7. 7 é muito tarde, aí 7 horas não dá. Ok, va bene? Ótimo. E lo chiudo? Não, Lascio così? Ok. Mas agora tenho um gelato italiano autêntico para comer. Ah, sim. Chave o tá aberto? No, Sor Laura viene. Ah, Sor Laura sì, sì. viene. Tá. Aqui a igreja de São Sabino, que foi construída junto com aonde São Francisco teve o sonho dele. Aí as irmãs foram pra missa, me deixaram aqui. Aí elas falaram: se eu sair, é só colocar uma pedra na porta. O pessoal aqui não tranca nada. Falou: se sair, ó, tem uma pedra aqui, você coloca a pedra só pra escorar a porta, pra porta não sair do lugar, e pode ficar aí tranquilo.
Aqui Francisco, com a igreja no meio, metade sendo soldado, do outro sendo franciscano, né? Espada, guerras, pisando no mais pobre, dinheiro, coroa e a morte. E do outro lado, a cruz, ajudando os irmãos, repartindo o pão, a coroa de espinho e a paz eterna. E a história ainda não acabou, viu? Se você está gostando, deixa seu like, me segue aqui no Instagram, comenta aqui embaixo, compartilha e me siga junto nessa linda missão que mudou a minha vida.